Oséias 14. Lembrando que à noite nós teremos um pastor convidado, queridos, então esteja aí. Se você lembrar de algum dos nossos irmãos que não veio, convide para estar aí à noite com a gente, para que a gente possa encerrar esse mês de comemoração pelo aniversário da igreja, encerrar o mês adorando ao Senhor juntos. Que Deus nos abençoe. Ontem foi aniversário de Lorena, mas quem foi aniversário ontem? Mais alguém fez aniversário ontem. Acho que foi Lorena e mais alguém. Acho que foi meu primo. Queridos, vamos lá. Título de Oséias 14: Promessas de perdão. Oséias está encerrando o seu livro. E como eu disse, o livro começa com uma relação conjugal de um profeta que caminha para uma crise de identidade, uma crise familiar. A mulher de Oséias se revela uma adúltera, mas nós pregamos durante todo o período dizendo que a relação de Oséias, a família de Oséias, era apenas um retrato da nação de Israel, daquilo que Israel estava fazendo com Deus, sendo infiel, se prostituindo, adorando outros deuses e se inclinando para aquilo que Deus não gostava, para aquilo que Deus não adora, aquilo que Deus não se agradava. Então Oséias está caminhando para o final do seu ministério, caminhando para o final do seu livro, e nada melhor do que uma mensagem de esperança, uma mensagem de promessa, uma mensagem de perdão, uma mensagem de restauração. E aí eu já queria deixar uma mensagem para mim e para a sua vida, né? Que mesmo diante de um livro tão duro, mesmo diante de uma perspectiva tão difícil que o povo estava vivendo, o povo estava sendo levado para o cativeiro, o povo estava sendo invadido e levado como escravo para pagar pelos seus pecados e pelos seus erros. Ainda assim, os planos de Deus não foram frustrados. Ainda assim, não foi um ponto final na vida do povo de Deus. E nós podemos trazer isso para a nossa vida com muita propriedade, porque todos nós já passamos por momentos difíceis. Todos nós, sim, já mentimos, já decepcionamos, nós já nos enganamos, nós mesmos já nos arrependemos de ter feito coisas que não deveríamos ter feito. E todos nós temos como exemplo de que mesmo quando caímos, mesmo quando tropeçamos, ou mesmo quando vivemos uma crise na nossa vida, isso nunca foi um ponto final. Deus nunca perdeu o controle, como disse a nossa irmã Elaine Gabriel. Deus nunca perdeu a sua soberania. Os planos de Deus nunca foram frustrados. Aquilo que Deus escreveu no livro dele sobre a minha e a sua vida nunca pôde ser alterado por aquilo que vivemos ou passamos. E é isso que a gente está aprendendo no último capítulo de Oséias. Sim, um povo rebelde, um povo que caiu na idolatria, um povo que mentiu, que enganou, um povo que se afastou, um povo que caiu na apostasia, um povo que adorou a outros deuses, mas que agora, após o juízo, após o castigo, após o puxão de orelha, vai ver o tamanho da maravilhosa graça de Deus, ou como a gente cantou, que amor é esse, incrível, não consigo entender. Esse é o encerramento do capítulo ou do livro de Oséias. Vamos ler do 1 ao 3. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Vamos parar aqui. O texto começa com um urgente chamado de Deus para que o povo volte.
O texto começa: volta, ó Israel, ou retorne, se arrependa, dê meia volta, porque era, como eu disse, óbvio e notório que o povo de Deus havia se afastado em muito do caminho para o qual Deus separou para eles. Mas o engraçado é que o texto diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor. A gente tem que entender que o Senhor é o destino final de nossas vidas. Não é volta para a igreja, não é volta para a religião, volta para os rituais, volta para a tua terra, ainda que tudo isso seja legal. Volta para a igreja, volta para a tua terra, volta para as suas boas obras, volta para os bons costumes, volta para obedecer ao teu Deus. Tudo isso faz parte, mas o destino final da nossa vida é volta ao Israel para o Senhor teu Deus. E aí é Deus que chama, é Deus que clama, é Deus que convoca, é Deus que exorta. E por que é Deus que faz? Porque a gente sabe que tudo vem dele. A gente já estudou aqui, e vamos estudar, vamos pregar ela nos próximos dias, a carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, quando vai nos dizer que tudo vem de Deus. Filipenses 2, 3, vai nos dizer assim, 2, 3, não é 2, 3 não, é aqui embaixo, 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. Então o que Filipenses está nos dizendo? O que Paulo está nos dizendo? Quem opera em nós o querer e o realizar é Deus. Quem move os nossos corações a voltar é Deus. Então Deus é quem chama, mas Deus é também quem capacita. Deus é quem chama, mas Deus é também quem santifica. Deus é quem chama, mas é Deus também que nos edifica. Então tudo provém dele, tudo é para ele, para a glória dele, para o louvor do nome dele. É isso também que diz Paulo, ainda o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 18. Olha o que Paulo nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então o mesmo Deus que chama é o Deus que reconcilia. O mesmo Deus que chama é o Deus que cura. O mesmo Deus que chama é o Deus que sara. O mesmo Deus que chama é o Deus que coloca de pé. Porque Deus sabe que se depender de mim, de você, nada disso pode ser feito. Ele vai chamar, mas se Ele não colocar no nosso coração o querer e o efetuar, nós não vamos. Assim foi na minha vida e na sua vida. Quantas vezes Deus nos chamou e nós simplesmente o rejeitamos, simplesmente demos de lado, simplesmente blasfemamos e até ridicularizamos quando alguém vinha nos evangelizar. Aí a gente aprende que a Bíblia diz que ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então tudo vem dele, toda a nossa vida depende dele. Então ao longo de todo o livro de Oséias e ao longo da nossa vida, Deus sempre vai nos chamar a voltar. Deus sempre vai nos chamar a conversão, que não deixa de ser uma volta. Quando você faz uma conversão, você está voltando. Só no capítulo 14, 4 vezes a palavra volta ou conversão vai aparecer, mas durante todo o livro de Oséias, isso é um norte. Deus sempre está chamando o seu povo para voltar, para se converter, para se arrepender, porque Deus não se satisfaz com uma vida longe da presença dele, como bem disse o Guilherme quando começou o culto. Eram 99 ovelhas que estavam no aprisco, Deus poderia se dar por satisfeito. Eram 9 dracmas que a mulher ainda tinha, ela poderia se dar por satisfeita. Era um filho que ficou em casa, fiel ao seu pai, servindo, ele poderia também se dar por satisfeito, mas ainda assim, o pastor foi atrás da ovelha que se perdeu, a mulher varreu a casa até achar a dracma, e o pai, ansioso, esperava pelo filho que retornava. Por quê? Porque Deus sempre está chamando a mim e a você para voltar. Então a necessidade de voltar é clara em toda a Bíblia e principalmente no livro de Oséias. E essa necessidade fica muito clara quando diz assim no versículo 1: estás caído,
Quem está caído precisa voltar. No versículo 2 diz: vocês estão em iniquidade, peçam perdão pela iniquidade de vocês. Então o pecado fez com que Israel caísse, o pecado levou Israel a uma vida de iniquidade. E o que acontece? Quando o pecado se aloja na minha e na sua vida, e ele não é tratado, ele não é arrependido, ele não é perdoado, ele não é abandonado, o pecado vira um câncer, o pecado vira um fermento que rapidamente toma toda a massa e invade a nossa vida de maneira que, se não voltarmos, não nos convertermos, não nos arrependermos, a verdade é que para a gente só resta um destino: ficar caído, ficar perdido em nossos pecados e iniquidades. Então Deus diz: volta, ó Israel. O Evangelho é, ou pelo menos deveria ser, para mim e para você, uma constante chamada para mudar de vida. Ah, pastor, mas eu já confessei Jesus há um tempo atrás e eu já mudei de vida. Mas, irmãos, nós seríamos muito hipócritas se não confessássemos que todos os dias nós precisamos continuar a mudar de vida. E se não vigiarmos, se nós vacilarmos, quem sabe por uma semana, um mês, é o suficiente para que nos percamos totalmente no caminho. Por isso que a palavra volta, ó Israel, é também uma palavra para mim e para a sua vida. Então, o mesmo Deus que restaura é o Deus que estabelece as condições. Ele capacita, mas ele também exige algumas coisas. Nós lemos no versículo 2, primeiro ele diz: olha, tenham arrependimento, se convertam de verdade, porque é comum nos dias de hoje as pessoas dizerem que se converteram, afirmarem que se arrependeram, mas a sua vida não muda em nada. E aí é uma grande incoerência, porque aonde há arrependimento, aonde a conversão, aonde a volta, aonde a mudança de vida, tem que haver uma diferença, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de mente, mudança de atitude, mudança de sentimento, tem que haver uma mudança interna sim, e uma mudança externa também. O problema é que hoje nas igrejas evangélicas as mudanças estão se limitando a externo. Eu já falei isso aqui, veste um terno, bota uma Bíblia debaixo do braço, aprende a falar varão, varoa, é bênção, é só vitória e pronto, mudou a vida. Mas é muito mais do que isso o Evangelho. Então Deus que chama é o Deus que também diz assim no versículo 2: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos. Ou seja, não vem para cá de brincadeira não vem achar ou pensar que é possível enganar a Deus, porque não é. Então a primeira coisa que Deus exige daquele que quer voltar é arrependimento e conversão. Em segundo lugar, ainda no B, ele diz que além de se arrepender, nós devemos pedir perdão. Ele diz assim: dizei-lhe, perdoa toda iniquidade. Toda iniquidade. Então primeiro arrependimento e conversão, depois confissão, pedir perdão. Em terceiro lugar, ele diz que não basta reconhecer o erro. Em terceiro lugar, é necessário adorar ao Senhor. Então ele diz assim: aceito o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Então, o que Deus está, eu estou falando isso aqui o livro todo de Oséias, o que Deus busca de nós, muito mais do que sacrifícios de animais, que hoje não cabe mais, mas muito mais do que depositar o seu dízimo e a sua oferta, ainda que seja assim, ao meu ver, um mandamento, ainda que seja assim, ao meu ver, uma característica de um cristão, ofertar e dizimar. Deus não se importa em última instância com isso. Deus se importa com lábios que o adorem. Deus busca verdadeiros adoradores. Deus busca corações quebrantados, pessoas que mudaram de vida, entenderam que voltar para Deus é muito mais do que um ritual externo, é muito mais do que cumprir determinadas obrigações na igreja. Voltar para Deus é mudar de vida. Em quinto lugar, o texto segue, em quarto lugar, e diz que nós, Israel, deveria abandonar alianças estrangeiras, alianças que não convêm. Ele diz no versículo 3: a Assíria já não me salvará. Então Israel deveria entender, primeiro, arrependimento, conversão, confessar pecado, adorar a Deus em espírito e em verdade, e depois fazer o que? Abandonar as alianças que não convêm. Ele ainda segue e diz assim: a Síria não nos salvará, e nós não diremos
as obras das nossas mãos, ou seja, os ídolos. Tu és o nosso Deus. Então o povo também que quer voltar para Deus, quer se arrepender, deve abandonar os seus ídolos. Eu também tenho falado aqui constantemente na igreja, que o ídolo do cristão não é apenas o ídolo de barro. O ídolo do cristão não é apenas um Deus de madeira. O ídolo do cristão pode ser um ídolo de carne e osso. O ídolo do cristão pode ser a sua própria vida, o seu próprio sucesso, a sua própria prosperidade. O ídolo do cristão pode ser até a sua igreja. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o Deus que chama é o Deus que capacita, mas Ele impõe regras. Ei, não é de qualquer forma. Quer voltar? Venha, mas se arrependa, se converta, me adore em espírito e em verdade, abandone as alianças que não convêm, abandone os meios que não convêm, abandone as amizades que não convêm, abandone as práticas que não convêm, e por último ele diz, abandone os ídolos, porque é impossível me servir e servir aos ídolos. Você vê que o versículo 3, ele tem 3 nãos. O primeiro é, a Assíria não nos salvará. Então Deus deixando bem claro que o mundo e as coisas que nele há não podem nos salvar. Depois ele segue e diz assim, não diremos aos ídolos, tu és o nosso Deus. É um terceiro não, certo? E tem um outro não, que ele diz também assim, o segundo na verdade eu pulei, não iremos montados em cavalos, que é para dizer também que nós não devemos confiar no nosso poderio. Aqui Israel confiava no seu exército, tinham muitos cavalos, tinham muitos carros de guerra, tinha um exército tremendo. Então Deus diz, olha, não confie no mundo e nas coisas que o mundo promete, não confie na força do seu exército, na força do seu braço, na força do seu dinheiro, e por último, não confie nos falsos deuses. Ele diz, não digam para as obras das suas mãos que Ele é o seu Deus. Então 3 nãos aqui, muito diretos para mim e para a sua vida, que nós também devemos praticar nos dias de hoje. Vamos ler do 4 ao 8. Vai dizer assim, Deus falando agora, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e curarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. É um trecho grande, mas vamos devagar. Oséias primeiro disse o que o povo precisava fazer: voltem para Deus, se arrependam, se convertam, adorem a Deus em espírito e em verdade, confessem os seus pecados, abandonem aquilo que não convém, parem de confiar nos falsos ídolos ou nos falsos deuses. Então primeiro Oséias chama o povo a voltar, diz que é Deus que capacita o povo para voltar, elenca quais são as exigências de Deus para um arrependimento verdadeiro. Aí agora Oséias diz, agora eu vou te dizer o que Deus vai fazer. Eu já disse o que vocês têm que fazer, mas agora vou dizer o que Deus vai fazer. E aí parece, segundo o livro que eu estava lendo, que é o próprio Deus que toma a primeira pessoa aqui agora e começa a falar. E o capítulo 4, versículo 4 já começa dizendo: curarei a sua infidelidade. Com certeza Deus poderia usar aqui a sua idolatria, a sua iniquidade, a sua apostasia, tantas outras coisas, mas Deus faz de propósito e usa a palavra iniquidade, porque o contexto do livro, como eu disse desde o início, é a infidelidade da esposa de Oséias, que nesse contexto, tudo indica, já havia se arrependido e já tinha voltado para casa, ao que tudo indica.
Mas então Oséias faz de propósito questão de dizer que Deus vai curar, em primeiro lugar, a infidelidade. Porque, meu irmão, já falei isso aqui algumas vezes, quando a gente peca contra alguém, a gente ofende aquela pessoa, mas em primeiro lugar a gente peca contra Deus, porque todo pecado é pecado contra Deus. Então quando a gente peca, em primeiro lugar, não deixa de ser uma infidelidade contra Deus, porque Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus único, Deus é um Deus que é Pai, Deus é um Deus que cura, que salva, que liberta, que nos mantém, que nos sustém. Então toda vez que a gente se afasta do caminho dele, ou o desobedece de forma proposital, não deixa de ser uma infidelidade. Toda vez que a gente confia em alguma coisa que não é o nosso Deus, seja o que for, é uma infidelidade. Então fica muito claro para a gente que Deus leva muito sério essa questão de relacionamento com Ele, porque tudo que foge do relacionamento com Deus, para Ele é infidelidade. Tudo que sai de uma adoração somente a Deus, para Deus é infidelidade. Então Deus diz: curarei a sua infidelidade. E é claro que quando Deus diz que vai curar aqui, Deus não está falando apenas de aspectos externos, não é como se Deus está dizendo: olha, eu vou curar o seu ferimento. A gente sabe que quando Deus fala de curar, Deus está falando de curar a alma, Deus está falando de uma cura interior, Deus está falando de uma cura que os médicos não podem fazer. Deus está falando de uma cura que a Assíria, o Egito, a Babilônia, que Baal e tantos outros caminhos que Israel tentou buscar ajuda não poderiam dar. Então Deus diz: eu os curarei. E é engraçado que ele diz assim: curarei, eu de mim mesmo os amarei. Ou seja, como eu disse no início, tudo provém de mim. Eu chamo, eu capacito, eu amo. Ah, Deus, mas você ama por quê? Amo de mim mesmo, amo porque eu quis, amo porque eu sou assim, amo porque amo. Como a gente disse, cantou, né? Incrível, não consigo entender, me ama como eu sou. Sim, verdade, nos ama como somos, embora Ele nos chame a mudar de vida, a santidade e uma vida diferente. Mas sim, é incrível entender ou imaginar, ou quem sabe tentar descobrir o porquê que Deus nos ama. Aí Ele diz aqui: amo de mim mesmo, amo porque eu quis, amo porque eu sou bom, amo porque eu amo porque decidi fazer assim. Então, quando Deus diz que vai nos curar e curar Israel, é muito mais, meus irmãos, do que uma cura externa. E aí eu queria entrar num outro ponto, embora não seja o nosso assunto aqui hoje, mas eu entendo que a gente vive um período muito difícil na igreja evangélica também, porque as pessoas estão mais preocupadas com uma cura externa do que uma cura interna. E quando eu digo uma cura externa, não estou falando apenas tipo assim, de ser curado do câncer, de ser curado de uma doença grave. Eu estou dizendo que hoje as pessoas estão mais preocupadas com a aparência do que com o interior. As pessoas querem vir para a igreja e se a aparência mudar, já está de bom grado, entende? Se eu aparentemente ficar feliz, tá bom. Se eu aparentemente resolver os problemas da minha família, tá bom. Se eu aparentemente parecer que sou crente, tá bom. Se aparentemente as pessoas começam a ver em mim uma pessoa diferente, eu já estou satisfeito. Essa é uma grande crise na igreja evangélica, porque as pessoas estão vivendo de aparência, e a aparência chega uma hora que pesa, chega uma hora que a máscara cai, chega uma hora que o fardo é impossível de carregar. E a gente está cheio de gente dentro das igrejas assim, porque tem sido ensinado isso nas igrejas, tem sido ensinado que você tem que ser feliz a 24 horas, é claro que a alegria do Senhor é a nossa força, mas está sendo ensinado que o crente tem que mentir, está sendo ensinado que o crente tem que viver uma vida falsa, está sendo ensinado que o crente tem que viver uma vida dupla, está sendo ensinado que o crente tem que viver uma vida de aparências, quando na verdade, quando Deus diz que vai curar o seu povo, Ele está dizendo que vai curar a nossa alma, que vai curar o nosso interior, de maneira que ainda que todas as coisas na nossa vida estejam horríveis, Ele já nos curou. Ainda que o dia mal chegue, ainda que a tristeza chegue, ainda que a depressão bata a nossa porta, ainda que a perseguição chegue, ainda que o desemprego, que a fome, que a nudez
que o perigo de morte chegue, Deus já me curou na alma, e eu sou satisfeito por isso. Isso não nos impede de orar, isso não nos impede de clamar, mas eu acho que uma grande crise da igreja evangélica nos nossos dias é viver de aparência, é viver satisfeita com uma cura exterior, é viver satisfeita com uma aparência. Ontem mesmo eu comentava isso, não tem muito a ver, mas é uma vida de aparência. Comentava com o Guilherme dizendo: olha, eu tenho amigos que ganham pouco, ganham 1, 2 salários, mas as pessoas têm um celular de 4 mil, 5 mil reais. Não deixa de ser uma vida de aparência. As pessoas preferem morar de aluguel a vida toda, mas ter um carro de 100 mil reais. As pessoas preferem não ter, quem sabe, dinheiro direito para comer bem, mas ter um carro novo, ter um celular novo, ter uma roupa de marca. É uma vida de aparência, e essa vida de aparência que acontece, que permeia o mundo lá fora, tem entrado na igreja. E as pessoas preferem viver uma vida de aparência do que uma vida de quebrantamento. As pessoas preferem viver uma vida de aparência do que uma vida de verdade, porque o mundo, é verdade, nos impõe. Você tem que ter um carro bom, um celular bom, você tem que ter uma roupa boa, você tem que andar de acordo com aquilo que o mundo impõe. E eu até entendo que o mundo tenha essa verdade, mas eu não entendo em que momento o cristianismo aceitou isso como verdade, em que momento a igreja aceitou isso como verdade. Então Deus diz: eu os curarei. E aí, aqui voltando para o que eu falei no início, fica mais uma vez claro a nossa incapacidade, fica mais uma vez claro a nossa dependência, fica mais uma vez claro que ídolos, deuses e todas as outras coisas que a gente tente nos amparar, não pode fazer nada, e não pode fazer o mais importante, que é curar. Então a restauração vem de Deus, e ela é mais do que uma restauração externa, ela é uma restauração interna, ela é uma restauração de relacionamento, ela não é apenas uma enfermidade sarada, ela é uma alma curada, ela é muito mais do que uma doença curada, ela é um espírito renovado, ela é muito mais do que uma vida, entre aspas, próspera, é uma eternidade garantida. É isso que a gente tem que entender quando Deus diz: curarei, eu os amarei de mim mesmo, ou seja, voluntariamente, eu tomarei iniciativa, independente do que vocês são, apesar de toda a rebeldia, de todo o erro, de toda a inconstância, de toda a falha, eu os amarei. Ou seja, Deus, Ele mesmo, reconciliará consigo mesmo o seu povo, porque Ele mesmo os amará. Outra coisa interessante no 5 é que ele diz assim: serei para Israel como orvalho. Deus é a fonte de restauração do seu povo, e o orvalho, não sei quando, mas eu já anotei aqui há um tempo atrás, ele é constante. Estava anotado aqui na minha Bíblia, vem do céu, e o orvalho geralmente cai à noite. O que eu quero dizer com isso? O orvalho, ele vem sem alarde. Muitas vezes a gente espera Deus descer na terra, muitas vezes a gente espera um grande furacão, um grande movimento, alguém levantar a voz, esticar a mão e dizer: eis que te digo, e profetizar na sua vida, ainda que isso possa acontecer, mas às vezes a gente fica esperando isso, uma grande cura, um grande mover, uma aparição de Deus ou de um anjo, mas o orvalho vem sem alarde, o orvalho vem mansamente, o orvalho cai sem que a gente perceba, mas quando a gente olha, tudo já está tomado, tudo já está molhado, tudo já está encharcado. Assim é muitas das vezes a presença de Deus na nossa vida, a gente não vê, não sente, não percebe, mas o orvalho está caindo. De novo, é um mal nosso, a gente quer ver, a gente quer sentir, a gente quer uma queda d'água, a gente quer uma cachoeira, a gente quer ser inundado, mas quem disse que o orvalho não encharca? Outra coisa, o orvalho, ele sempre cai, geralmente cai de noite, e às vezes a gente acha que nas noites mais sombrias, Deus esqueceu da gente, mas assim como ele disse: serei para Israel como um orvalho,
nas noites mais sombrias. Eu sei que quando a gente está passando numa noite sombria, é difícil perceber isso, mas todo mundo aqui que já passou por uma noite sombria e viu o amanhecer, pode dizer: olha, pastor, na hora eu não consegui ver, mas naquela noite sombria, Deus descia como um orvalho. E por último, em terceiro lugar, como eu anotei aqui, o orvalho vem do céu. Então ele é constante, ele geralmente vem de noite e ele vem do céu, nos lembrando que todo o nosso conforto, toda a nossa segurança, todo o nosso alívio, toda a nossa cura, toda a nossa bênção vem do céu, como um orvalho que cai constantemente nas noites mais negras. O orvalho cai, nunca deixa de cair. A noite pode ser a pior possível, a fase da nossa vida pode ser a pior possível, o orvalho não deixa de cair. Deus não deixa de visitar o seu povo, Deus banha o seu povo de forma silenciosa, de forma farta. O orvalho floresce, e aí o texto segue e diz que Israel será como cedro do Líbano, que a sua raiz será como cedro, que os seus ramos vão se estender, que o seu esplendor será como de uma oliveira. Ou seja, quando o orvalho de Deus vem sobre a nossa vida, nós crescemos, desabrochamos, nós criamos raízes, nós crescemos não só para cima, mas também para os lados, para baixo, nós frutificamos, porque Deus é o nosso orvalho, todos os dias da nossa vida. Aí no versículo 7, o texto diz que quando Deus vem como orvalho também, a gente deixa de ser um problema e passa a ser uma bênção. Diz assim: os que se assentam, de novo a sua sombra voltarão. É como se Deus estivesse dizendo: olha, Israel, antes você não era exemplo para as nações, como era um problema, agora você vai servir de sombra para aqueles que se achegarem até você, serão vivificados aqueles que chegarem até você. Então, quando Deus restaura a sua igreja, quando Deus restaura a nossa vida, nós devemos ser um lugar de cura, de refrigério, de socorro, de abrigo, de renovo, de bênção para as pessoas que fazem parte da nossa vida ou que nos rodeiam. Se não temos sido isso, meus irmãos, devemos nos perguntar aonde erramos e para onde precisamos voltar, porque o orvalho de Deus cai todo dia sobre o seu povo. Talvez nós não estejamos expostos ao orvalho, talvez nós estejamos escondidos na nossa caverna de Adulão, escondidos na nossa toca, escondidos no nosso mundo, satisfeitos com a vida que estamos vivendo e não temos recebido do orvalho. Mas uma coisa é fato: o orvalho cai toda noite, mansamente, fartamente, e vem do céu. Talvez se a nossa vida não tenha florescido, talvez se o Evangelho não tenha sido constante, talvez se o Evangelho não tenha gerado fruto na minha e na sua vida, seja a hora de nos perguntarmos se nós estamos recebendo do orvalho de Deus, se estamos nos expondo literalmente ao orvalho de Deus, se temos nos colocado no lugar para receber o orvalho de Deus. Porque se continuarmos escondidos na nossa caverna, se continuarmos com a cabeça enterrada no buraco como um avestruz, dificilmente receberemos do orvalho de Deus e continuaremos a murmurar, a reclamar, a maldizer e ter uma vida dupla, ter uma vida inconstante, ter uma vida que escandaliza o Evangelho, ter uma vida que serve de pedra de tropeço, de ridículo, uma vida para que as pessoas falem: olha, para ser crente igual fulano não quero ser. Por quê? O problema está em Deus? Não, o orvalho cai constantemente, toda noite, e vem do céu. Talvez nós não estejamos recebendo do orvalho por nossa própria culpa, por nossa própria desobediência, por nosso próprio erro. Então, é possível que nós estejamos vivendo uma vida fraca, porque não entendemos ainda que Deus é a nossa fonte, que Deus é o que chama, o que capacita, o que efetua, o que restaura. É Deus que é o nosso Senhor.
Uma coisa interessante também no versículo 8 é que o texto diz assim: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos. Muitos autores vão dizer que aqui o povo de Deus, Israel, toma a palavra e faz uma pergunta retórica, dando a entender que eles estavam abandonando os ídolos. Mas é mais provável que Deus faz questão, no último capítulo, ainda de dar um puxãozinho de orelha no povo e dizer: olha Israel, você percebeu o que eu tenho para dar a vocês? Vocês perceberam aonde os ídolos lhe trouxeram? Vocês perceberam o que aconteceu com a vida de vocês depois que vocês apartaram da minha presença? Vocês entenderam o que vocês têm que fazer? Se arrepender, se converter, confessar os pecados, me adorar, abandonar os ídolos e as falsas alianças, as más companhias e conversações. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu vou fazer? Eu vou curar, eu vou amar, eu vou cair como orvalho, eu farei de vocês uma árvore frutífera, eu farei de vocês uma árvore que os seus ramos cobrem e abençoam as outras pessoas. Mas tem o seguinte, Israel: o que tenho eu com os ídolos? Como se Deus estivesse dizendo: qual é a minha semelhança com os ídolos? Eu não entendi o que vocês foram fazer lá naquele lugar, eu não entendi o que vocês foram fazer lá naquela companhia, eu não entendi o que vocês foram fazer lá naquele templo, eu não entendi o que vocês foram fazer lá, porque o que eu tenho a ver com os ídolos? Qual a minha semelhança com os ídolos? Quando foi, Israel, que eu me pareci com os ídolos? E isso serve para a gente, irmãos, isso serve para mim e para a tua vida, como se Deus dissesse: ei, o que eu tenho com esse lugar aí que você anda frequentando? O que eu tenho com essas decisões que você anda tomando? O que eu tenho com essa vida que você está vivendo? É como se Deus estivesse dizendo: ei, olhe para a tua vida e veja que de mim não convém as coisas que vocês estão fazendo, eu não tenho nada a ver com isso. E aí Deus vai dizer assim: eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Diferente do mundo, diferente dos ídolos, diferente até às vezes daqueles que nos rodeiam e que amamos, Deus ouve, Deus cuida, Deus chama, Deus restaura, Deus consola, Deus conforta, Deus sara, Deus renova, Deus salva. Não importa aonde estejamos e o que estejamos fazendo, diferente dos ídolos, só quem ouve, quem cura, quem sara, quem salva é Deus. E a gente vai perceber isso mais cedo ou mais tarde, de maneira fácil ou de uma maneira difícil. Infelizmente, muitos só descobrem isso da pior maneira possível, às vezes num leito de morte, às vezes numa enfermidade, às vezes numa crise, às vezes querendo tirar sua própria vida. Aí a pessoa descobre que tudo que ela angariou para si não serve de nada, porque eles não ouvem, eles não cuidam, eles não salvam, eles não saram. Infelizmente tem gente que só vai descobrir isso da pior maneira possível, da pior maneira possível. Muitas pessoas só vão descobrir isso da pior maneira possível. Mas Deus está dizendo para mim e para você: ei, o que eu tenho a ver com os ídolos? O que eu tenho a ver com essas escolhas que você está tomando da sua vida? Perceba, só eu ouço, só eu curo, só eu saro. Bom seria, meu irmão, minha irmã, que a gente entendesse isso antes que seja tarde demais. Bom seria que nós ouvíssemos isso antes que seja tarde demais. Os ídolos não podem socorrer, mas Deus não só ouve, como cuida. Às vezes você tem um confidente, uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito próxima, para quem você conta as suas dores, as suas aflições, os seus problemas, ele até te ouve. Mas, irmãos, cuidar, sarar, consolar, confortar, só Deus pode fazer. E a gente bem sabe que às vezes a pessoa pode até ser muito achegada, mas quando o problema está grande, nem a pessoa tem mais paciência para ouvir.
Quando a gente está num problema muito grande, ou a nossa crise é muito extensa, você começa a perceber que a pessoa nem mais responde, nem mais te atende, ou te evita, porque às vezes não é nem culpa da pessoa, como eu às vezes me percebo, a pessoa já se percebeu impotente, ela olha para você e fala: o negócio está tão ruim na vida de fulano, eu não tenho o que fazer por ele, então não quero nem mais ouvir, que já está até me deprimindo também, o problema de fulano já está até me deprimindo, então não quero nem mais ouvir, porque eu não tenho o que fazer. Aí a gente dá aquela resposta, né, irmãos, saindo pela tangente, mas se você for orar, tudo bem, vale a pena. Você diz: irmão, vou orar. Se você ora, amém, mas se você não ora, só dá essa desculpa para sair pela tangente, só fica mais claro que Deus ouve, mas Deus cuida, Deus ouve, mas Deus sara, Deus ouve e Deus age, Deus ouve, mas Deus ama, Deus ouve, mas Deus salva também. Eu posso ouvir e te aconselhar, mas confesso que vai chegar um momento que talvez nem eu mais queira ouvir, quando eu perceber que só Deus pode, e essa é a verdade. Então, num capítulo em que várias verdades curtas se destacam, o versículo 8 também termina de forma muito bela, dizendo assim: de mim procede o teu fruto. Eu comecei o capítulo dizendo que Deus que chama, Deus que capacita, Deus que efetua em nós o querer e o realizar, Deus que impõe condições, Deus que nos levanta. Aí eu li aqui quando Deus diz: eu curarei, eu amarei de mim mesmo, e agora ele diz: de mim. Ou seja, irmãos, mais uma vez reforçando que tudo provém de Deus. Deus diz: de mim provém o fruto, de mim. Quem é a verdadeira fonte do povo de Deus? Essa pergunta, esse problema, a não sabedoria em responder essa pergunta fez com que Israel fosse adorar outros deuses. Israel foi buscar fruto em outros deuses. Mas quando o povo de Deus entende que de mim, de Deus, procede o teu fruto, a gente evita muitos erros e muitas falhas na nossa vida. Quando a igreja entende que o fruto dela não provém, ainda que eu seja aqui um servo de Deus e seja obrigação minha pregar, evangelizar, exortar, edificar a igreja, quando a igreja entende que o fruto provém de Deus e não do pastor, e não do diácono, e não do presbítero, e não das festas, que o fruto vem de Deus e não da nossa atividade, que o fruto provém de Deus e não da nossa estratégia, que o fruto vem de Deus e não de um acampamento, não de um retiro, ainda que tudo isso seja bom e saudável, enquanto a gente não entender que o fruto vem dele, a gente vai tentar fazer a obra dele com as forças dos nossos braços. Mas Deus diz: ei Israel, ei igreja de Andorinhas, ei meu irmão, minha irmã, o fruto vem de mim, o fruto procede de mim, a graça vem de mim, a misericórdia vem de mim, o perdão vem de mim. E aonde você tem buscado? Aonde nós temos buscado? De quem nós temos esperado? Porque Deus é bem claro e diz: ó Israel, o que eu tenho com os ídolos? O fruto vem de mim. Entender isso vai evitar que a gente saia por aí procurando fruto aonde não tem. Entender isso vai evitar que a gente saia por aí e se perca nesse mundão atrás de um fruto que é maligno. Vamos terminar. Versículo 9. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. A mensagem foi dada. Israel, ao longo de todo o seu ministério, Oséias, ao longo de todo o seu ministério, não se furtou de falar a verdade, mesmo quando foi necessário até usar palavras duras e até ofensivas. O profeta usou contra o povo de Deus.
A mensagem foi dada e ela exige uma resposta. Ele diz: quem é sábio que entenda, quem é prudente que saiba. Os retos andarão, os transgressores cairão. Ou seja, eu já falei isso aqui um tempo atrás na igreja e repito: é impossível ouvir a palavra de Deus e permanecer indiferente, neutro, em cima do muro, a ouvir. Irmãos, a não decisão é uma decisão. Ouvir e não fiz nada é uma decisão. Ouvir e não mudei a minha vida é uma decisão. Você ouviu a palavra, ouviu a profecia, ouviu a pregação, ouviu a voz de Deus e você escolheu continuar vivendo a vida que você está vivendo errada. Eu ouvi, entendi e decidi mudar, é uma decisão. Então é impossível permanecer indiferente à pregação do Evangelho, à palavra de Deus. Ainda que você fale: não, pastor, eu não fiz nada demais, eu só simplesmente não fiz nada. Não fazer nada é decidir continuar contra a palavra de Deus e contra o chamado de Deus. Então, a palavra de Deus requer uma resposta. Ah, pastor, é fácil? Claro que não, irmãos. Claro que não. Claro que não é fácil. Tem uma matemática, tem uma estratégia, tem uma fórmula mágica? Não tem. Não tem. Mas também não há como ser indiferente. Não há como ficar em cima do muro. É igual quando a gente fala de questões morais, né? Não se posicionar contra o aborto é ser favorável a ele. Ponto final. É ser favorável ao homicídio, ao assassinato de crianças e ponto final. Não se posicionar contra ao abuso infantil é se calar, e se calar é ser favorável a ele. Não se posicionar contra a agressão contra uma mulher é ser favorável a ele. Se calar é contribuir para isso. Não se posicionar contra uma injustiça social é favorecer uma injustiça social. Não falar nada, se calar diante de um racismo, diante, enfim, querido, de tantas coisas horríveis que acontecem na nossa sociedade, é aprovar aquela atitude. E não tem essa opção para o crente. O crente não tem essa opção. O crente não pode ser politicamente correto. Ah, não vou falar nada não, senão posso ofender. Não vou falar nada não, senão vou ficar mal. Não vou falar nada não, senão vão me atacar. O crente não tem essa opção, porque quando a gente se cala, a gente está concordando. Quando a gente se cala, a gente peca por omissão. Quando a gente não abre a nossa boca e não condena toda e qualquer atrocidade, toda e qualquer atitude contrária à palavra de Deus, a gente está ficando em cima do muro. E em cima do muro é decisão. Tem uma mensagem na internet, né, que diz, como se tivesse um muro, né, do lado de cá, entre aspas, fosse o lado de Deus, do lado de lá fosse o lado do diabo. Aí tem uma mensagem que diz assim: não se engane, o muro também é do diabo. Muitos acham que se você não estiver do lado do diabo, se você estiver em cima do muro, você está bem. Aí a mensagem diz: não se engane, o muro também é dele. Tem uma frase, não sei de quem, não sei se é de Luther King, que ele diz: o que me assusta não são o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É uma coisa parecida com isso, Sandro está confirmando aqui. E aí essa semana eu estava vendo essa frase, eu estava lembrando de uma outra coisa da igreja. Eu estava parafraseando essa frase, eu estava dizendo assim: o que me assusta não é a morte dos antigos, é a ineficiência ou a ineficácia ou a inércia dos jovens. O que me assusta não é a morte dos antigos, mas é a ineficácia ou a inércia dos jovens. Isso é preocupante, porque os antigos estão indo para onde eles devem ir, para os braços do Pai. Mas a inércia dos jovens, isso assusta, porque me faz perguntar o que seremos daqui uns anos, quando os antigos partirem. Então, meus irmãos, não se engane. Oséias termina dizendo: quem é sábio, que entenda. Quem é prudente, saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andam por ele. Já no Novo Testamento, Jesus confirma isso, que para Deus só há dois caminhos, que para Deus só há dois grupos, salvos
não salvos, joio, trigo, ovelhas, bodes, os que são sábios e os que não são sábios, os prudentes, os imprudentes, os retos, os injustos. Para Deus só há dois grupos. É claro que nós, todos nós, já fizemos parte do outro lado. E pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos remiu e nos resgatou. É claro que aqui não compete a mim, em última instância, é claro que eu posso criticar qualquer pecado, inclusive julgá-lo, mas aqui não compete a mim condenar ninguém ao inferno. Mas compete a mim dizer que para Deus só tem dois grupos. E a gente tem que decidir em qual a gente está. Essa advertência final de Oséias serve para aquela época e para essa época. E entender essa advertência, entender que a palavra de Deus requer uma decisão, vai nos evitar de cair numa tragédia e se perder eternamente. Oséias nunca viu o cumprimento da sua promessa, da sua profecia, nunca viu. Ele morreu sem ver a restauração do povo. Ele morreu sem ver o povo voltar do cativeiro e ser renovado. Ele morreu sem ver o Messias, que é a maior promessa do Antigo Testamento. Mas Oséias não desistiu e não duvidou que o Deus que chama é o Deus que capacita, restaura e salva. Talvez, e aí eu tenho que ser muito direto com você, talvez você não veja em vida algumas promessas que você espera. Talvez você não veja. Talvez você não receba em vida algumas bênçãos que você deseja. Mas uma coisa eu sei: Deus tem reservado para nós coisas infinitamente melhores. E ainda que não vejamos, ainda que não conquistemos em terra aqui, ainda que não alcancemos aqui, há uma promessa que nos alcançará, independente do que estejamos passando. Ele vem e nos buscará para Ele, para tudo sempre. Amém? Vamos terminar? Rapidinho aqui algumas aplicações. Primeiro, a gente começou esse capítulo vendo que Deus chama o seu povo de forma urgente a voltar para si. Meu irmão, Deus tem nos chamado, inclusive a mim e a você. Inclusive é você que não perde uma reunião, que não perde uma reunião de oração, que faz de tudo para estar em todas as atividades. Não se engane, Deus nos chama também. Deus nos chama todos os dias, inclusive a mim que sou pastor dessa igreja. Deus nos chama todos os dias. Esse chamado é urgente, para que a gente a cada dia mude a nossa vida, para ficarmos mais parecidos com Jesus. Segunda coisa, nós percebemos aqui que se voltarmos, Deus exige de nós algumas condições. Falei: arrependimento, conversão, confessar pecado, adorar em espírito e em verdade e abandonar aquilo que não convém. Uma vez que a gente cumpre essas condições, se adequa à vontade de Deus, a promessa de restauração é certa. Terceira coisa então: primeira, Deus chama. Segundo, Deus exige de nós mudança. Terceira, Deus promete restauração. Quarta, as promessas de Deus se cumprem, e essas promessas são que o orvalho descerá sobre nós e nos fará frutificar em todo o tempo. E por último, terminamos aqui esse capítulo percebendo mais uma vez que a palavra de Deus, ela exige de nós uma resposta, e que para Deus só existem dois grupos, e que nós possamos nos perguntar, nos avaliar e responder em qual grupo nos encontramos. Amém?